que podem, vamos ficar em pé, abrir a palavra de Deus e lermos juntos Salmo 119. Salmo 119, versículo 114. Vamos todos juntos. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Amém. Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero César, que ore ao nosso Deus, que ele nos abençoe nessa manhã, que nós possamos aprender da sua palavra nesse domingo, dia do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Santo, eterno, bendito Deus, graças te damos, Senhor, porque aprove o Senhor nos reunirmos hoje na tua santa casa, teus átrios, onde um dia vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, Pai, para podermos glorificar o teu nome, Senhor. E aí suplicamos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, neste dia do Senhor, que possamos guardá-lo em toda a sua integridade, santificando, ó Pai, em todo o tempo, e que o Senhor faça-nos cada dia mais crentes no Senhor Jesus, aprendendo agora por ocasião da escola bíblica dominical. Ó Deus, fala aos nossos corações e logo mais podermos estar aqui para te cultuar à noite. Ainda, Pai, agradecendo o Senhor por todos os dias que nós tivemos recentemente, licitamente, onde pudemos nos reunir com os amigos, irmãos, ó Deus, toda a família, para, ó Deus, fazermos uma reflexão, um balanço, e o Senhor nos dá mais essa oportunidade neste novo ciclo, nesse primeiro domingo do ano de 2025, estarmos nos colocando diante do Senhor, de forma que o Senhor fale aquilo que precisamos mudar, corrigir as rotas, os rumos, aperfeiçoar, nos tornarmos, ó Pai, mais servos, amando o Senhor incondicionalmente, amando o nosso próximo, servindo o nosso irmão, de forma que o Senhor se agrade em tudo, Pai. Possamos fazer isso deliberadamente no nosso coração, não por algum constrangimento. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, que é melhor do que a vida. Assim nós te oramos humildemente, com perdão ainda dos nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Como nós sempre dizemos, no mês de janeiro, né, sempre tem irmãos que viajam e outros que chegam. Então, chegando de férias aqui, o Adonias. Venha até aqui à frente, faça a leitura, por favor. Abra a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 28. Vamos estar acompanhando a leitura que o irmão vai fazer, dos versículos 1 ao 9. Jeremias 28, de 1 a 9. Vamos acompanhar. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes
e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Obrigado, Adonias. Vamos louvar a Deus e, nesse momento, você tem a oportunidade de trazer aqueles que vieram preparados, os dízimos e ofertas, até aqui à frente. Segurança do crente. Preciosa e a promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, neste momento, pelos dízimos e ofertas que os irmãos colocaram na tua casa, Pai, fruto do trabalho que o Senhor deu a cada um aqui. Te agradecemos, ó Pai, por os recursos que o Senhor tem dado ao teu povo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que não puderam fazer por falta de trabalho. Abençoa, Senhor, com trabalho e recursos para cada uma das famílias aqui da igreja. Ó Senhor, nós te pedimos que estes recursos possam ser utilizados para a manutenção da tua casa, para a evangelização, ó Pai, e tantas outras tarefas que temos que fazer aqui na igreja. Abençoa cada um dos mantenedores, o conselho da igreja, o tesoureiro, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um destes com a tua sabedoria. Em nome do teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém.
Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para a palavra pastoral. Vamos lá. O tema é pacificadores, certo? Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Obrigado porque essa misericórdia na qual nós agradecemos se renovou essa manhã, meu Pai, e é graça do Senhor. E nesse momento em que lemos a tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a entender e a praticar. E que em nossas vidas, com essa prática, venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Pacificadores. Meus irmãos, antes de falar sobre pacificador, é necessário falar sobre a fonte da paz. E a fonte da paz é o Senhor Deus. Deus é a fonte da paz. Romanos 15:33 diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Eu falei de Romanos 15:33, mas em várias passagens é visto que Deus é o Deus da paz. E só Deus pode trazer paz ao homem. Não existe outro meio. Não existe outro caminho. Algumas instituições podem dizer que sim, nós vamos trazer a paz mundial, mas não, amados. Não vão conseguir. Somente Deus traz essa paz. Olhando para nós, homens, nós com a queda, por conta da queda, o ser humano está em guerra com Deus e consigo mesmo. Não existe paz. Mas Deus, o Deus da paz, promete a alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, lá em Isaías 9:6, Deus promete a alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é quem? É o príncipe da paz, Cristo, o nosso Salvador. Então, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, têm fé em Cristo, sim, esses têm paz. Mas para quem não se arrepende de seus pecados? Abram comigo em Isaías, capítulo 57, versículo 21, e iremos ler todos em uma só voz. Deus promete, né, para aqueles que se arrependem dos pecados, paz, mas para aqueles que não se arrependem, a Isaías 57, versículo de número 21. Ok? Todos abriram? Isaías 57, 21 diz: não há paz. Para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, não tem fé em Cristo, não existe paz. É isso que Deus fala. Então, amados, somente em Cristo nós encontraremos a paz. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Repetindo, aqueles que entenderam do Evangelho são chamados para serem o quê? Pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Agora, se faz necessário dizer aquilo que não é paz. Algumas pessoas confundem o fato de que, se eu tenho paz, não vai ter conflito. Não, amados, não é isso. João 16:33, um texto bem conhecido, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O contexto é o quê? O Senhor Jesus falando aos discípulos, dizendo: tudo isso que eu tenho falado, vocês têm caminhado comigo, vocês têm aprendido de mim, e tudo isso eu tenho falado para que vocês entendam da paz, para que vocês tenham paz em mim. Só que a sentença continua, o versículo continua. Ele diz: no mundo passai por aflições. Como assim? Paz e aflição? Como? Sim, amados, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor é a paz. E nós podemos passar por guerras, podemos passar por sofrimentos, podemos passar por dificuldades, mas nós temos a paz, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. Hoje a paz não é completa, mas um dia será.
Um dia essa paz será completa. Não haverá mais guerras, não haverá mais confusões. Lá em Isaías 9, no capítulo 5, acredito que o Senhor fala sobre as vestes do soldado, que não servirão mais, servirão como pastos. Não haverá mais guerra, então não tem necessidade de um aparato de guerra. E Deus promete a paz, mas enquanto não tivermos a paz completa, sim, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por aflições. Outra coisa, ter paz não é trégua. Como assim, pastor? Se existe um problema na sua vida, você tem que resolver. Não é aquele sentido, rapaz, não, vou deixar esse problema para lá porque eu quero é paz. Não. Nós, como pacificadores, nós devemos buscar resolver os problemas. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Lá na cidade de Filipos, tinha duas irmãs, Evódia e Sintique. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente. Eram duas irmãs que estavam passando por dificuldades, irmãs crentes, que estavam passando por dificuldades, mas Paulo diz que elas deveriam pensar concordemente no Senhor. Se existia um problema, deveria ser resolvido, não é deixar para lá. E Paulo também fala de um fiel companheiro de jugo, que ele deveria auxiliar essas irmãs, ou seja, esse problema deveria ser resolvido. E as partes, as irmãs, pudessem conviver juntos com essa paz. Outra coisa, aqui eu trago duas aplicações. Se nós somos pacificadores, nós devemos levar a paz a toda criatura. Nós temos a paz. Nós entendemos da paz. Então, nós devemos falar dessa paz a toda criatura. Outra situação. Nós devemos ser instrumentos de paz em meio à sociedade. Nós não devemos ser instrumentos de discórdia. Nós não devemos brigar por coisas fúteis, brigar na internet por coisas fúteis, não. Fazer fofoca, criar contendas, intriga com irmãos, não. Nós somos pacificadores. As pessoas devem olhar para nós e enxergar alguém que é um pacificador, alguém que tem a paz, que entendeu da paz, que entendeu do Salvador e fala dessa paz a toda criatura. Quero concluir com um texto do pastor John MacArthur. Ele diz o seguinte: as Escrituras começam com o Jardim do Éden, com a paz do Jardim do Éden, e terminam com a paz da eternidade. O pecado do homem interrompeu a paz do Éden. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. E um dia, Ele, o príncipe da paz, virá para estabelecer plenamente o seu reino eterno de paz. Amados, que a paz, que excede todo o entendimento, possa guardar o meu coração, o seu coração, a minha mente e a sua mente. Que Deus abençoe e possa aplicar essa palavra em nossos corações. Leiamos: os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Bom dia, irmãos. Temos visitantes de primeira vez aqui entre nós nessa manhã. Eu já sei de alguns ali que não são primeira, ali atrás, né? Ao lado da Camille, da Miriam. Vocês podem me ajudar com o nome? Vocês podem ficar em pé, porque está bem atrás. Sejam bem-vindos. Como é o seu nome? Luan e Beatriz, sejam bem-vindos, viu? Vocês vieram com... Tá certo. Sejam bem-vindos, podem assentar. Ali também tem uma moça que ficou em pé. Como é o seu nome? Lá atrás, alguém me ajuda ali. Ah, Luna, sobrinha da Miriam. Seja bem-vinda, Luna. Aqui na frente levantou outra...
Eu reconheci. Pode ficar em pé de novo, que eu quero lhe ver de novo. Isabel, filha do Emerson. Que bom ter você aqui com a gente de novo, viu, Isabel? Seja bem-vinda. Tem aqui, mas eu vi algumas pessoas ali que eu não reconheci muito bem, mas não se pronunciaram, creio que não sejam de primeira vez. E a gente está recebendo na igreja e também lá em casa o Dalmi Filho, lá da Igreja Presbiteriana do Jockey. Fiquem em pé também vocês. O Dalmi, a Bela, sua esposa, a irmã dele, a Doris, e o Denzel, o filhinho deles. Sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Viu? Obrigada. Dal é também do Projeto Cânticos Antigos, junto com a gente. Vamos aos aniversariantes da semana. Vamos ver quem. Nossa! Até de óculos, eu vou ver se eu me enxergo. Dia 5, que é hoje, né? Aniversário do seu Garcia, do pai do presbítero Fernando, e do Arley também. O Arley está aí? Seu Garcia. Aniversário de casamento do Ítalo e da Celciana. Eles eu já vi por aí. Podem vir aqui à frente. Dia 6. Dia 7, aniversário da Ana Karina. Dia 7 também, da Miriam Borges. Vem aqui, Miriam. No dia 8, da irmã Márcia, que está lá nos Estados Unidos. No dia 8 também, aniversário do Paulo e da Marcilene, de casamento. Venham aqui à frente. No dia 8 também, aniversário da Maria Clara, que foi recebida aqui em nossa igreja recentemente. No dia 9, aniversário da Juliana Guimarães. Eu já vi ela por aí também. Venha, Ju. E dia 11, aniversário de casamento de Fernanda e Elke. E de Eloy e Sara. Vamos ver aqui. Cadê os... Eita, ele está fazendo os cálculos. Ele estava pesquisando ali. Eu vou começar aqui pelo Paulo, tá? Quantos anos de casado, Paulo? Até hoje é 19, dia 8 faz 20. Né? Dia 8 faz 20 anos, olha aí, ele foi preciso. Tá certo, Marcinha? Tá certo. Diz que tá certo. Fernando? Começa por lá. 33 anos de casado, presbítero Fernando e Elke. E Ju... A Ju não, é Ítalo. Ítalo e Celciana. 17 anos de casados. Que bênção, que bênção. Ter essas famílias, né, da aliança aqui, representando o cuidado de Deus com a gente. Então, vamos orar agradecendo a Deus por tantas bênçãos, por tanta vida que Ele nos tem dado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus tão grande, tão bom, que nos permite estar aqui na Tua casa nesse dia de sol, Senhor, nesse dia bonito, onde podemos nos congregar e louvar o Teu nome juntos aqui como Igreja de Cristo, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque temos a vida eterna e nos alegramos tanto, Senhor, pelo sacrifício de Cristo um dia na cruz por nós e pelo que Ele resultou. Nós sabemos do plano eterno de Jesus e sabemos de todo o sofrimento na cruz e nos alegramos porque Ele ressuscitou, Senhor, para que tivéssemos a vida eterna, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos que estão completando anos, Senhor, durante essa semana. Muito obrigado por cada um, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, desde o menorzinho, Senhor, até o mais idoso, Senhor, que é o seu Garcia. Ó Deus, cuida de cada um. Ó Deus, dá a eles a porção do Teu Santo Espírito para que eles consigam viver o seu dia a dia na Tua santa presença, Senhor. E que glorifiquem o Teu nome em tudo que façam, no seu trabalho, no seu lar, na provisão do seu lar. Ó Deus, na criação de filhos, na manutenção de projetos pessoais, no serviço aqui da Tua casa, Senhor, como tantos irmãos aqui fazem.
Ó Deus, abençoa-os, nós te pedimos. Guarda o teu povo das investidas de Satanás. Guarda-os, ó Deus, também do homem mau, Senhor. Ó Deus, que a cada dia eles sejam fortalecidos pela tua palavra para resistir às insistências, ó Deus, do pecado neste mundo, Senhor. E que possam ser famílias fortes. Ó Deus, abençoa os aniversários de casamento, Senhor, também. Que possam ser famílias fortes e firmadas em Cristo e que produzam, Senhor, frutos, ó Deus, de salvação também nas suas crianças, nos mais próximos, ó Deus, e aonde quer que estejamos e que cada um desses irmãos estejam, que sejam sal e luz para a honra e glória do teu santo nome. Nós assim te agradecemos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Falei aqui para El que eu estava no casamento dela, né? Era adolescente. Eu tô vendo, acho que o Dal também estava, né? Estava assim, criança. O Davi. Vou passar a palavra para o presbítero Marcos. Ah, tem avisos. Bom dia, irmãos. Um feliz ano novo a todos. Eu queria relembrar aos jovens, hoje, logo após a EBD, a nossa plenária, certo? Então, a gente vai receber alguns membros e também vamos discutir as nossas programações desse ano. Então, por favor, separem um tempo, a gente vai tentar fazer de uma forma bem breve, tá certo? E aqueles jovens entre 18 e 35 anos que quiserem fazer parte da nossa MP estão também convidados a participar, tá bom? Logo após a EBD. Bom dia, irmãos. Agora, para os nossos adolescentes, no próximo domingo, dia 12, após a EBD também, vai ocorrer a nossa primeira plenária do ano. A gente vai discutir as primeiras programações do trimestre e também aqueles adolescentes que estão nos visitando são convidados a participar também. Agora, um recado para os nossos pais e os nossos adolescentes. Que vocês continuem se esforçando para trazer os nossos adolescentes para as programações, porque a gente está formando homens e mulheres edificados e compromissados com o Senhor, também com as programações da igreja, inteirados com as coisas da igreja. Mas também a gente está fortalecendo os nossos adolescentes para se proteger e espalhar a palavra de Deus nesse mundo caído, porque a gente não é a igreja do amanhã, mas a igreja do hoje. Então, pessoal, mais uma vez, para os adolescentes, próximo domingo, após a EBD, dia 12, a nossa plenária. Obrigado. Bom dia, irmãos. Dia 12, próximo também, faremos a nossa primeira plenária da UPH, viu? Coloque aí na sua agenda, contamos com todos, porque a igreja cresce, nós temos que ir juntos também, viu? Bote aí na sua agenda, até domingo, viu? Carol, algum aviso ainda? Não. No momento, não, mas já começa, né? Pequena pausa. Irmãos, vamos chamar, eu não sei se a Priscila e o Rafael estão aí? Então não, né? Tá. Priscila e o Rafael vão estar saindo, viajando, a partir do próximo domingo ou segunda-feira. Mas aí a classe tem uma homenagem para eles aí. Então vamos ver se no próximo domingo dá certo. Bom, quero chamar então as nossas crianças que venham até aqui à frente, lembrando que as crianças vêm, nós vamos orar, mas elas voltam para os seus pais, e aí nós vamos ter classe única aqui com o pastor Amadeu.
Pastor Timóteo está de férias, voltando agora no meio de semana. Domingo estará conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todas essas crianças que o Senhor tem nos dado aqui na Igreja do Cambeba. Te agradecemos porque temos os pais comprometidos no ensino da Tua Palavra. Te agradecemos porque temos professores, da mesma forma, também comprometidos. Que a Tua Palavra possa ser transmitida a cada instante, a cada domingo aqui na Escola Dominical. Hoje eles não terão aula nas suas salas, mas vão vir da Palavra do Senhor. O Senhor possa estar alimentando os seus corações, que elas possam estar sendo despertadas. E, à medida que o tempo for passando, o Senhor vá chamando cada uma delas para o Teu Evangelho, para reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo na vida de cada uma delas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, teremos aí nosso intervalo de 10 minutos e logo depois nós estaremos com a nossa classe aqui.
Aula. Vamos iniciar com uma oração. Eu vou pedir ao presbítero Almir que possa fazer essa oração pedindo iluminação do Espírito Santo. Só um instante, Almir, que o Mateus... Santo e bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor e Salvador nosso, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome. Agradecemos pelo dia do Senhor, agradecemos pelo ajuntamento solene do Teu povo. E nesse momento, ó Pai, agradecemos pelo privilégio de estarmos expostos ao meio de graça, que é a pregação da Tua palavra, o ensino das Sagradas Escrituras. E rogamos, ó Pai, que nesse momento o Senhor abençoe cada coração aqui presente, para que possamos estar recebendo com alegria a instrução da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito opere em nossos corações, dando entendimento, discernimento e, sobretudo, inclinando os nossos corações, as nossas vidas, para que aquilo que vamos receber do Senhor não seja apenas válido para o nosso intelecto, mas que seja verdade e vida, prática no nosso cotidiano. Abençoa o Teu servo, que será instrumento nessa manhã, que o Senhor o use, conceda-lhe graça, unção e poder, para que assim possa estar edificando a Tua igreja nesta manhã, e que com isso o Teu nome seja glorificado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos falando sobre o assunto da certeza, da graça e da salvação. Vimos nas duas aulas, na aula anterior, de que não é arrogância você ter a certeza da salvação. Na verdade, nós somos orientados pelas Escrituras a buscar essa certeza da salvação, certo? Vimos também outro ponto em relação a aqueles que pensam, cara, hoje, se o Senhor Jesus voltar, se Ele voltar hoje, rapaz, eu vou para o inferno. Aí no outro dia, não, hoje eu estou bem, sabe? Hoje eu estou bem, já li a Bíblia, estou em jejum. Se o Senhor Jesus voltar hoje, aí sim, aí eu estou salvo. E, biblicamente, a gente vê que isso traz uma incerteza da salvação. Mas quando olhamos para a Escritura, trabalhamos os textos, nós percebemos que essa certeza é algo embasado pela palavra de Deus e nos traz paz e outras coisas que nós veremos durante o estudo, certo? Pois bem, esse estudo é dividido em 4 parágrafos. Na aula anterior, estudamos o primeiro e o segundo parágrafo. Hoje iremos estudar o terceiro e o quarto. Nos 2 primeiros, a confissão, no primeiro parágrafo, tratou sobre os hipócritas. Quem são os hipócritas? São aqueles que convivem na igreja, se acham que são salvos, mas por conta de uma vida de pecado deliberado, essas pessoas têm uma falsa certeza da salvação. É disso que tratou a confissão de fé. E também ela tratou sobre a base para a certeza da salvação. Qual é a base da certeza da salvação? É Cristo. É entender de Cristo. É ter uma vida transformada. A base é Cristo, certo? Pois bem, hoje nós falaremos os parágrafos 3º e 4º. Vamos começar. Esse será o parágrafo 3º e esse será o 4º parágrafo. Ok, vamos por partes. Inicia assim o 3º parágrafo. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente
antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Entendam, o que esse parágrafo diz? Que não é que você tem a vida transformada, você entendeu do evangelho hoje. Aí, a partir de hoje, você já tem essa certeza da salvação. Pode ser e pode não ser. Certo? Porque tem pessoas que até hoje têm dificuldade com essa doutrina. Mas, se você entender, se você estudar essa doutrina vai trazer algumas coisas boas para você. Olha o que o puritano Anthony Burst fala sobre isso. Ele diz o seguinte, ó: os crentes podem possuir a fé salvífica sem a certeza de que a possuem, né? Tipo, os crentes são salvos. Imagina um crente salvo aqui. Um crente salvo, ele é eleito, mas ele não tem a certeza da salvação. Entendam, ter a certeza da salvação não implica de que, rapaz, só é salvo quem tem a certeza. Não é isso. É salvo aquele que entendeu que Cristo é o seu Senhor, que se arrependeu dos seus pecados e tem fé em Cristo. O texto continua. A certeza aumenta a alegria da fé. Porém, não é o essencial a salvação. Somente a fé justifica através de Cristo somente. É isso que a confissão fala, de que não é que você já inicia a sua caminhada cristã já sabendo que é um crente, mas quando olhamos as Escrituras, aí eu vou ler 1 João, capítulo 5, versículo 13, leiam para mim, por favor. Pronto. O que é que João está fazendo aí? João escreve e ele diz: estas coisas eu escrevo com qual finalidade? Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para que vocês tenham a certeza da salvação. Para que vocês creiam no Filho de Deus. E, amados, quando entendemos que temos essa certeza, é algo maravilhoso, traz um deleite. E nós devemos buscar, nós devemos saber. Não é simplesmente, eu não concordo e vida que segue, não. Busque ter essa certeza. Busque ter essa certeza. E antes de possuir a segurança da fé, existe uma dedicação. Olha o que o texto diz aí na confissão. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhes são livremente dadas por Deus, elas podem alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É o Espírito que habilita, certo? Nós temos essa certeza. Aí o texto fala que é livremente dado pelo Senhor. O Deus que se revela é o Deus que utiliza o Espírito Santo dele para que venhamos a entender e ter essa certeza da salvação. E é algo, como o texto fala, não é uma revelação extraordinária. Não é tipo, Deus à noite vai aparecer lá na casa de Jonalbe e diz: Jonalbe, eis que eu te digo, tu és salvo, homem de Deus. Não é algo extraordinário. É algo ordinário, utilizado pelos meios ordinários. A palavra do Senhor. Sim, é por meio ordinário e lendo as Escrituras que nós podemos obter essa certeza da salvação. Continuando, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É Deus que dá. É Deus que dá a certeza através do seu Espírito. E isso vem pelo quê? Pela palavra. Pela palavra do Senhor, por meio da mensagem do Senhor. E quem aplica é o Espírito Santo em nossos corações. E assim, baseado nessa palavra, nós devemos buscar, e na certeza de que é o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Hebreus 6, 11 e 12 diz: desejamos, porém, continue
cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. A certeza da salvação deve nos levar ao quê? A sermos diligentes. Se eu tenho a certeza da salvação, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais as Escrituras. Nós somos chamados, e para sermos, como Paulo fala em Efésios, nós somos eleitos para vivermos em santidade. Não é para viver de qualquer forma. E quando entendemos que somos eleitos, nós devemos ser mais o quê? Mais dedicados. Rapaz, Cristo me salvou. Eu vou servir a esse Cristo. Não nos leva a uma acomodação. Não nos leva a sermos preguiçosos, a sermos acomodados. Não. Eu já tenho a salvação, agora é curtir a vida doidado. Não, amados. Se eu entendo da salvação, eu sou mais aplicado, eu sou mais diligente. Eu sou diligente, no caso. Ok. E o texto da confissão continua. Ele diz, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição. Então, o crente, ele deve buscar ter essa certeza da vocação e eleição. Pastor, o texto da confissão fala isso baseado em quê? Leiam comigo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso... Então eu devo procurar com diligência, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição. Eu devo buscar confirmar a minha fé. Olhando o contexto aqui de 2 Pedro, o texto está falando sobre purificação, sobre vida em santidade. E, repito, a ideia é que o Senhor nos escolheu para esse fim, para que sejamos puros, para que vivamos em santidade. E assim, nós iremos confirmar a nossa fé, firmar no Senhor, para quando vierem os dias maus, eu não venha tropeçar. Olha o que Calvino fala. Ele diz o seguinte, a suma do que se diz é que os filhos de Deus são distinguidos dos réprobos, por esta marca, que vivem uma vida piedosa e santa, porque este é o desígnio e fim da eleição. Aqui mostra que os crentes são chamados para viver de forma diferente. Os crentes não são chamados para viver iguais aos ímpios. Não, amados. Nós não somos chamados para vivermos igual aos ímpios. Olha o que Stemark fala. A tarefa do homem é apropriar-se de sua salvação, de modo que esteja absolutamente certo da vocação para a qual foi chamado por Deus e possa viver sabendo que é o quê? Filho de Deus. Tem algumas pessoas, né, que, tipo assim, por conta de algum desarranjo familiar, não sabe quem é o seu pai, não sabe quem é sua mãe. E tem essa busca, né? Como eu queria saber quem é o meu pai. E os crentes sabem de quem eles são filhos. Nós somos filhos de Deus. Para você pode ser algo natural, mas para outras pessoas não. É no sentido de que, se Cristo voltar amanhã, eu não estou preparado. Como se não, amado? Se dependesse de nossas forças, como vimos na aula anterior, aí sim, o nosso destino era o inferno, mas não depende de nós, depende do Salvador. E por causa dele, eu sou chamado filho de Deus, por causa do Senhor Jesus. Certo? Enfim, o homem deve buscar essa certeza da salvação, essa certeza confirma a nossa fé. Aí você pode perguntar, mas pastor, qual é o objetivo da certeza da salvação? Olha o que o texto da confissão diz. A fim de que, por esse modo,
seja o seu coração, lembre-se, no Espírito Santo, confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência. Essa certeza deve resultar essas coisas. Deve resultar o quê? Paz. A certeza da salvação deve resultar em nós paz. Quando entendemos do Evangelho, quando entendemos que Cristo nos salvou, amados, é uma paz maravilhosa. Eu lembro o dia da minha conversão, certo? Eu lembro da mensagem que foi pregada e eu lembro que quando eu estava ouvindo aquela mensagem, eu entendi de Cristo. Meus irmãos, parecia que eu tinha 100 quilos nas minhas costas. Quando eu entendi, um alívio, uma paz. E quando alguém tem a certeza da salvação, tem essa paz. A paz de que, como nós vimos hoje pela manhã, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por sofrimentos, e eu tenho essa paz, mas um dia essa paz será perfeita. E somente os crentes podem ter essa paz. E a certeza da salvação me resulta nisso, de que eu tenho paz. Eu tenho paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. A certeza da salvação causa isso em nós, essa paz. A certeza da salvação também causa deleite. E, amados, como é maravilhoso. Calvino fala, né, que nós podemos falar com Deus, é algo doce, é algo maravilhoso ser respondido por Deus. Nós oramos aqui, nós pedimos para o presbítero Almir orar, representando a igreja, e nós sabemos que Deus escutou a voz do nosso irmão. É uma certeza. Não é um Deus que foi embora e nos largou aqui, não. Ele nos escuta. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta a sua voz. Pode ser que muitas vezes demore a resposta do Senhor, mas de uma coisa devemos ter certeza: Ele escuta a nossa voz e nós devemos ter deleite nisso. Outra coisa que devemos ter deleite é no dia do Senhor. Esse dia de hoje, o domingo, o dia da ressurreição, é um dia em que nós provamos um pouquinho do céu. Nós provamos um pouquinho do céu, de estar em comunhão com os irmãos, de poder ouvir a palavra de Deus. É um pouquinho do céu, amados. Sempre quando eu vou falar nesse assunto, eu lembro de uma ilustração que eu ouvi lá no seminário, de que, vamos supor, imagine eu convidei o Rian e a Claudiane para almoçar lá em casa. Ó, Rian, 12 horas lá em casa. Deu 12h30, Rian nada de aparecer com Claudiane. E a barriga já... Deu 1h da tarde. É uma ilustração, mas o fato aqui não existiu, tá bom, irmãos? Deu 1h da tarde, Priscila, cadê? Claudiane falou alguma coisa no WhatsApp? Nada. E o estômago aqui, ó. Meu Deus, e agora? Aí eu fui lá pegar um pouquinho, Priscila, tira a mão daí, só esperar quando o pessoal chegar. Tá bom. Priscila saiu de fininho, lembrando, isso não existiu. Priscila saiu de fininho, eu fui lá, ó, peguei uma colher, provei. Eita, que almoço maravilhoso. A pergunta é, amados, eu almocei? Podem responder. Eu provei. E o dia do Senhor é isso. Nós provamos um pouquinho do céu. E como é bom, meus irmãos, estar aqui com os irmãos, na adoração coletiva, o coro dos irmãos e sabendo que Deus ouve o nosso louvor. É um pouquinho do céu. E nós nos deleitamos nisso. E ter a certeza da salvação, eu sei que o Senhor me escuta. Eu sei que esse dia é o dia do Senhor. E só aqueles que entendem do Evangelho podem ter essa certeza, esse deleite. Outra coisa que essa certeza resulta em nós é o amor. Amor. Amados, Deus envia o seu Filho amado para morrer por nós. Para morrer por nós. Ele nos ama primeiro. E por esse amor, nós somos chamados para
amar a esse Deus. Nós somos chamados a amar esse próximo, ao próximo. Outra coisa é a gratidão. Se temos essa certeza da salvação, eu tenho certeza que Cristo morreu por mim, eu tenho certeza que o Senhor me salvou, eu sou grato a Deus. Por quê? Porque, amados, nós éramos pecadores, nós caminhávamos para o inferno. Aí Deus vai lá, ó, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, sem mérito meu. Como é que eu não sou grato a esse Deus? Como é que eu não sou grato a Deus pela chuva que Ele derramou hoje de manhã lá no Eusébio? Como é que eu não sou grato a Deus pelo alimento que Ele me deu? Como é que eu não sou grato a Deus pelo que Ele é? Um Deus misericordioso, que renovou essa misericórdia hoje pela manhã. Essa certeza da salvação resulta nisso, amados. Também resulta na firmeza da fé. Se entendemos do Evangelho, como nós vimos lá o texto de Hebreus, nós devemos ser diligentes e nós devemos buscar orar mais ao Senhor, ler mais as Escrituras, e isso vai nos dando firmeza para quando os dias maus chegarem, nós estaremos firmes no Senhor. Para quando vierem as artimanhas de Satanás, nós estarmos firmes no Senhor. Outra coisa que a certeza da salvação resulta em obediência. O crente não vive de uma forma de pecado deliberado. O céu não é para as pessoas que pecam deliberadamente, não, amados. A certeza da salvação, e eu repito isso porque quem não concorda questiona mais isso. Se você é alguém eleito, então não precisa obedecer. Não, porque eu sou eleito, eu obedeço. Porque eu sou eleito, eu obedeço. E sempre apontando, amados, para o Salvador, para Cristo. É mérito de Cristo. Como o texto fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Leiam, irmãos, por favor. Justificados... Se temos paz com Deus, é por causa do Salvador, é por causa de Cristo. É pela sua graça que nos mantém firmes. É por causa do Senhor. E ele diz, né? Temos paz com Deus. Essa paz é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Calvino diz. Paz significa serenidade de consciência, a qual tem a sua origem na certeza de haver Deus nos reconciliado consigo mesmo. E a ideia aqui, o que eu quero mostrar nessa parte da confissão é que é o Senhor que nos faz ter essa certeza, amados. É o Espírito Santo de Deus. É Cristo, é pelos méritos de Cristo. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É o Espírito Santo que nos faz entender desse amor que é derramado. Porque o restante do texto aí vai falar o que nós éramos. Leamos. Porque Cristo, quando... É o Senhor, amados. É pela misericórdia do Senhor que temos a salvação. É pela misericórdia do Senhor que temos a certeza da salvação. É a ação dele em nossas vidas. Ele nos amou primeiro. É Deus, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E essa paz, essa alegria, essa gratidão, essa firmeza na salvação, que são frutos próprios dessa segurança.
esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Olha o texto de Tito, eu peço que os irmãos leiam novamente, Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto... Paulo fala, para nós renunciarmos à vida anterior ao Evangelho, ao velho homem, às paixões mundanas. Somos exortados para não vivermos as paixões mundanas, amados. E repito, se temos a certeza da salvação, se temos a vida eterna, isso deve resultar em nós uma busca de pureza, uma busca de santidade, uma vida em santidade. Tanto que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, vocês têm tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Portanto, essa certeza não deve nos levar a ser negligentes, relaxados. Pelo contrário, deve nos levar a sermos aplicados na oração e na palavra do Senhor. Presbítero... Amém. Isso mesmo. Amém. Obrigado, presidente. Mais alguma pergunta, algum comentário? Ok. Vamos resumir o terceiro parágrafo, aí vamos iniciar o quarto parágrafo, tá bom? E para resumir o terceiro parágrafo, eu vou utilizar a pergunta 80 do nosso Catecismo Maior, que diz o seguinte: os crentes verdadeiros poderão ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que, nesse estado, perseverarão até a salvação? Resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que nesse estado perseverarão até a salvação, pela fé, baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas de Deus, testificando ao seu Espírito que eles são o quê? Filhos de Deus. Pois bem, se não temos questionamento até agora, então vamos iniciar o parágrafo 4. Por diversos modos, podem os crentes ter sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Amados,
O crente pode passar por dificuldades. O crente pode ter a sua fé abalada. E para utilizar como exemplo, eu peço que os irmãos possam abrir no Salmo de número 51, onde nós iremos ver o nosso irmão, Davi. Ele passou por uma dificuldade, passou por um momento duro, por conta de um pecado que ele cometeu. E esse erro fez com que Davi ficasse abalado. Salmo 51. Esse erro de Davi fez com que a sua fé fosse abalada. E é isso que ele vai tratar no Salmo, Salmo número 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Leamos, irmãos. Compadecer... Pausou. Percebam, Davi ele reconhece o seu erro. Davi, alguém que é temente a Deus, ele passou por uma dificuldade. E depois de que ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu o seu erro. E ele passou por dificuldade. O que acabamos de ler aí no versículo 8, né? Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esse era o sentido em que Davi estava por conta do seu pecado. E quando pecamos, amados, o pecado sempre traz alguma consequência. Tenha isso em mente. Nós devemos ter isso em mente. O pecado sempre traz consequência para nós. Quando Davi fala lá no Salmo 32, né, que ele diz, envelhecer os meus ossos, o meu vigor se tornou como em sequidão de estio. O pecado faz isso. O pecado afeta o crente. Contudo, amados, apesar de Davi estar triste, ele fala, né, esse pecado trouxe uma extrema tristeza, né, de um ponto de que os meus ossos que esmagaste. Davi estava, imagine, alguém passando por essa dificuldade, ele sabendo que estava errado. Ele que perdeu a alegria, amados. A alegria da salvação. Olha o que Calvino diz. A alegria do Senhor reanimaria sua alma. E esta alegria ele descreve como sendo obtida pelo ouvir. Pois é tão somente a palavra de Deus que pode primeiro e eficazmente tornar jovial o coração de qualquer pecador. Davi, alguém temente a Deus, que tinha errado, que tinha sido confrontado pelo profeta, é alguém que entendeu que estava errado e ele perdeu a alegria. Olha o que o versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Imaginemos, um irmão nosso cometeu um erro, foi preso e está preso. E esse irmão reconhece que errou. Reconhece que a pena que foi dada de prisão, ele tinha que ser aquilo mesmo. Ele reconheceu o seu pecado. Só que ele vai cumprir a sentença. Enquanto ele estiver na sentença, a sua fé pode ser abalada. Ele pode perder essa certeza
da salvação. Mas entendam, Davi, ele não fala que perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. É diferente. Por quê? O que é perder a alegria? É o exemplo que eu dei do preso. Eu sei que sou salvo, mas estou aqui nessa prisão por conta de um erro que eu cometi. Ele não tem deleite naquele momento e desfrutar da salvação. Nós estamos aqui, livres, louvando ao Senhor, ouvindo da palavra de Deus. Nós estamos alegres com essa certeza. Davi, por um momento, ele perdeu essa alegria. Mas, repito, ele não perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria de desfrutar essa salvação. Outro exemplo bíblico que eu posso dar aos irmãos é o filho pródigo. O filho pródigo, por um momento, ele negou os ensinamentos do seu pai. Ele buscou satisfazer os seus desejos, sem se importar com as consequências. E, por um momento, o filho pródigo se distanciou do pai. E isso pode acontecer, amados. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer com os crentes também. Mas, olha o que a confissão diz. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito Santo. E por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Quando o filho pródigo percebeu que tinha tomado atitudes erradas, viu o estado em que ele estava, ele lembrou do tratamento que o seu pai dava, o tratamento que o seu pai dava aos trabalhadores. Abram comigo aí em Lucas, capítulo 15, versículo 17 ao 19. Lucas 15, do versículo 17 ao 19. Lucas 15, a partir do 17 até o 19, diz: Então, leamos juntos. Caindo em si, ele reconheceu, ele lembrou do amor do pai, ele lembrou do cuidado do seu pai e voltou para os braços do pai. E assim, amados, eu quero trazer uma aplicação. Se você está aqui, na igreja do Senhor, na igreja do Cambeba, mas vivendo lá fora de pecado deliberado, meus amados, nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados. Se você está pecando deliberadamente, tendo uma vida de pecado deliberado, e achando que tem a certeza da salvação, amados, é como o texto falou no parágrafo 1, são hipócritas. Nós somos chamados para vivermos em santidade. Somos chamados não para viver de qualquer forma. Olha o que o texto fala em 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Lógico, nós sabemos que somos pecadores. E aquele que diz que não peca, como o texto fala, né, se engana, é mentiroso. Nós pecamos. Contudo, se pecamos, nós devemos pedir perdão por nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados. E nós temos essa certeza, amado, de que Cristo nos perdoa. Cristo nos perdoa. Não tem essa certeza da salvação, achando que não, eu sou salvo, dizendo para todo mundo que é salvo.
mas no seu íntimo você sabe que é alguém que peca deliberadamente. Você não é filho de Deus. Olhe para o Senhor, olhe e ore para que essa vida que você está vivendo, desculpa a redundância, essa vida que você está vivendo é algo que não é atribuído aos filhos de Deus. E se você tem essa certeza da salvação, vivendo em pecado deliberado, tolo, amados, hipócritas, mas temos uma saída, temos Cristo, temos o Salvador, é Ele que perdoa os nossos pecados, Ele é a base da certeza da salvação. Se eu tenho a certeza da salvação, é porque o Espírito Santo me fez entender que Ele morreu pelos nossos pecados. Presbítero. Isso é contínuo. Porque pecamos todos os dias. Então, todos os dias devemos pedir perdão por nossas falhas. Todos os dias. E lembre-se do amor de Cristo, né? E o final fala aí, e por meio delas, elas são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. O crente não cai no desespero absoluto. O crente pode ficar desesperado, assim como o salmista Davi ficou desesperado por conta do seu pecado. Mas ele sabe que se arrepender dos seus pecados, o Senhor Jesus perdoa os pecados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste o nosso corpo. Amém. Alguém tem alguma questão sobre o parágrafo 4? Sem mais. A pergunta 79 do Catecismo Maior traz o resumo desse parágrafo. Ele diz o seguinte: os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça, em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem. Pergunta, resposta. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que permanece neles, nunca poderão totalmente ou finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Amém. Contribuindo e chegando aqui ao final com o que o presbítero Cássio falou, né? A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz: qual é o único consolo na vida e na morte? Resposta, aí eu peguei a parte final da resposta. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele, daqui em diante, de todo o coração. Que essa certeza da salvação nos leve a sermos mais firmes no Senhor, a servir mais ao Senhor. E se por acaso estamos pecando deliberadamente, nós iremos fazer uma oração agora, a oração final, que você possa pedir perdão ao Senhor por suas falhas e possa continuar servindo ao único Deus verdadeiro, ao Deus da paz, ao Deus que nos dá essa certeza da salvação. Aí eu vou pedir ao presbítero Fernando para orar, para finalizarmos essa aula. Mateus, por favor. Mateus vem trazer o microfone.
Oremos. Santo e bondoso Deus, Senhor nosso, Senhor de toda a glória, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer à nossa memória, ao nosso coração, os textos, o desejo e a vontade que está no coração do Senhor, de entendermos sobre a salvação que o Senhor tem para as nossas vidas, executada por Cristo naquela cruz. Pedimos ao Senhor que nos auxilie no dia a dia, nas questões que tomam muitas vezes o nosso coração e nos afastam de tão grande salvação. Eu peço por mim, pelos meus irmãos aqui, para que possamos experimentar da graça do Senhor no dia a dia, quando somos afrontados pelo pecado, ou que somos distanciados do Senhor pela nossa falta de fé. Nós pedimos que o Senhor oriente a nossa vida, os nossos passos, porque em tudo dependemos do Senhor. Falamos aqui, tratamos da salvação em Cristo que o Senhor nos deu bondosamente, graciosamente, mas nós pedimos ao Senhor que complete a obra que o Senhor começou na cruz, nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, porque em tudo, Senhor, dependemos do Senhor. Não há nada que possamos fazer nessa vida que não dependa da boa mão, da graça do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Não podemos cumprir a vontade do Senhor se não for pelo próprio Senhor. Os nossos pensamentos, Senhor, nunca vão ser os pensamentos do Senhor, a nossa caminhada nunca vai ser a caminhada do Senhor. Por isso, Santo Deus, estende a tua boa mão sobre a tua igreja aqui, para que possamos não só entender no intelecto, mas trazer todas essas coisas para o nosso coração, meditarmos nela, gastarmos tempo, para que elas penetrem no nosso coração e possamos caminhar nela no dia a dia. Entendemos que temos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas coisas, Senhor, que brilham diante da grande salvação que o Senhor nos deu, e essas coisas têm nos afastado do Senhor. Nós muitas vezes sequer compreendemos o momento que vivemos da vida. Por isso, Santo Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada dura e difícil, e não foi diferente, o Senhor mesmo falou que seria assim. Nós pedimos ao Senhor que, além de trazer a alegria que a tua salvação dá, traga também, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, o desejo de servir ao Senhor, seguirmos firmes na fé, a despeito das dificuldades que temos. Um dia tudo isso vai passar. Haveremos de estar com o Senhor, entendermos completamente aquilo que foi feito em nosso favor. Tem misericórdia, porque muitas vezes agimos sem esse entendimento. E pedimos que o Senhor, por misericórdia, abra o nosso coração e a nossa mente para esse entendimento, para que possamos viver no nosso dia a dia aquilo que o Senhor fez em favor de nós naquela cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a noite no culto ao Senhor.